A troca de gases respiratórios ocorre pelo processo de difusão. Na difusão, as moléculas movem-se de áreas com maior concentração para áreas com menor concentração. Semelhante a uma gota de tinta dissolvida em água. A troca de gases dá-se em dois locais: entre os alvéolos pulmonares e o sangue, e entre o sangue e as células dos tecidos. A troca de oxigênio e de dióxido de carbono entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos pulmonares é conhecida como hematose pulmonar ou hematose alveolar. Durante a hematose pulmonar ou alveolar, o oxigênio entra nos capilares pulmonares vindo dos alvéolos, enquanto o dióxido de carbono é difundido na direção oposta, dos capilares pulmonares para os alvéolos. A troca de oxigênio e de dióxido de carbono entre os capilares sanguíneos e as células dos tecidos é chamada hematose tecidular. Durante a hematose tecidular, o oxigênio vindo dos capilares é difundido para as células dos tecidos, difundindo o dióxido de carbono das células de tecidos para os capilares. Vários fatores controlam a taxa de difusão dos gases. Estes incluem a pressão parcial dos gases. A pressão parcial de um gás numa mistura gasosa é a pressão exercida por esse gás em relação à pressão dos restantes gases da mistura. Por exemplo, a pressão parcial de oxigênio é representada como PO2, a de dióxido de carbono como PCO2 e a de nitrogênio e de hidrogênio como PN2 e PH2, respectivamente. O oxigênio e o dióxido de carbono têm diferentes pressões parciais em diferentes locais de troca gasosa. Estas diferenças têm um papel-chave em determinar a direção da troca gasosa. O gás move-se sempre da região com maior pressão parcial para a região com menor pressão parcial. A membrana de difusão. O epitélio dos alvéolos e o endotélio dos capilares sanguíneos são ambos da espessura de uma célula, separados por uma membrana basal fina, aumentando assim a taxa de difusão. A superfície total de troca de gases. Os pulmões humanos contêm aproximadamente 300 milhões de alvéolos, com uma área total de 70 metros quadrados, o que equivale a um campo de ténis. Isto resulta numa elevada taxa de difusão. Os capilares que rodeiam os alvéolos, quando estendidos, poderiam cobrir uma distância de quase 1000 quilómetros. Esta grande área dos alvéolos e capilares facilita a troca de gases. Após a inspiração, a pressão parcial do oxigênio no ar alveolar é 105 milímetros de mercúrio, enquanto a do sangue desoxigenado que entra nos capilares pulmonares é de apenas 40 milímetros de mercúrio. Devido a este gradiente de pressão parcial, o oxigênio é difundido para os capilares a partir dos alvéolos até a pressão parcial do sangue chegar aos 105 milímetros de mercúrio. Este sangue oxigenado regressa ao coração através da veia pulmonar e passa, então, para a circulação sistémica que irriga os tecidos, diminuindo a pressão parcial do oxigênio para 95 milímetros de mercúrio. A pressão parcial do oxigênio e do sangue oxigenado que entra nos capilares dos tecidos é 95 milímetros de mercúrio.
comparado com a sua pressão parcial nos tecidos, que é de 40 mm de mercúrio. Devido a esta diferença em pressão parcial, o oxigênio é difundido para as células dos tecidos, vindo dos capilares, até a pressão parcial do sangue descer até 40 mm de mercúrio. Assim, o sangue desoxigenado, vindo dos capilares dos tecidos, tem uma pressão parcial de cerca de 40 mm de mercúrio. Após as células utilizarem o oxigênio, a pressão parcial do dióxido de carbono nos tecidos é de 45 mm de mercúrio e 40 mm de mercúrio nos capilares. Devido a esta diferença em pressão parcial, o dióxido de carbono é difundido dos tecidos para o sangue dos capilares dos tecidos, até a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue aumentar para 45 mm de mercúrio. O sangue desoxigenado regressa ao coração pela circulação sistémica e aí é bombeado de volta para os pulmões através da artéria pulmonar. O dióxido de carbono que entra nos capilares pulmonares tem uma pressão parcial de 45 mm de mercúrio, enquanto o valor nos alvéolos é de 40 mm de mercúrio. Devido a este gradiente de pressão parcial, o dióxido de carbono é difundido dos capilares pulmonares para os alvéolos até a pressão parcial do sangue descer para 40 mm de mercúrio. Este dióxido de carbono, difundido para os alvéolos, é expelido dos pulmões pelo processo de expiração.